Plantamos compromisso com dedicação, germinamos vida no chão do sertão, erguemos os sonhos de quem faz crescer, com fé na colheita que vai florescer. Da Cealba pro mundo, a força é daqui, a base é parceira pra te conduzir. Do sonho ao fruto pode acreditar, da base até a colheita é só caminhar. Um pé na terra e o olhar no além, a gente trabalha com garra e com fé, no campo, no tempo, no que precisar, é a base agropecuária pra te acompanhar. Com pé na terra e o olhar no além. Plantamos compromisso com dedicação, germinamos vida no chão do sertão. Boa noite, pessoal. Muito boa noite você que vai chegando aqui agora. Nós já vamos começar com o workshop com base no clima, uma realização da base agropecuária. Então, a você produtor, a você cliente, amigo, você que está sempre conosco, nada mais que merecido esse momento para que você possa se planejar e estar fazendo toda a sua análise aqui junto com o nosso professor Molion, de como a gente consegue traçar uma estratégia para o plantio agora desse ano de 2026. Enquanto o pessoal vem chegando aqui agora, vocês puderem vir comentando de onde vocês são, em qual cidade vocês são, como é que está a expectativa aí, o que é que vocês estão achando. Vai comentando aqui que a gente já vai respondendo, vai mandando aquele abraço, aquele alô. Enquanto isso, que o pessoal vai chegando. Aqui temos Fábia Carla. Muito boa noite, Fábia. Boa noite, Marta. Boa noite, Everton. O pessoal está chegando aqui agora. Então, muito boa noite a você que vem chegando. Compartilha essa live. Já curte aqui também. Manda para o seu amigo, seu vizinho, aquela pessoa que também planta junto com você, para que ele possa também estar por dentro, né, das notícias, do que pode acontecer, do que o professor Molinho preparou para a gente, com base nos estudos científicos, de como é que vai ser esse decorrer de 2026. Aqui, ó, nós temos Joilson, Feira de Santana. Muito boa noite, Lourenço. Povoado Caxias, Cícero Dantas, Nayara Carvalho. Nós temos Alice. Boa noite, Alice. Ó, o pessoal de Iambupe, Bahia. Bruno, boa noite, Bruno. Boa noite, Camila. José Henrique, de Sergipe. Boa noite, Henrique. Ednei. Douglas. Ramon Nogueira. Muito boa noite. Ó, o pessoal tá falando um pouco aqui que o áudio tá baixo. Então, a gente já vai ajustar aqui junto com a produção, se o áudio estiver baixo. Nossa Senhora da Glória, muito boa noite. Eduardo Silva, boa noite, Eduardo. Povoado Jurema, Fátima, a região de Fátima. Então, vocês que estão chegando agora, recapitulando, esse é com base no clima, uma realização da base agropecuária. Então, você que está entrando aqui agora, a gente vai estar aqui com o professor Molion. Ele vai fazer a análise dele com base em conteúdo científico. Então, deixa eu ver se mais alguém. Ó, Ribeirópolis, Paripiranga, Marta, Povoado Caxias, Cícero Dantas, José Célio, Caio William. Boa noite, Caio. Então, enquanto vocês se aquecem aí, dizem de onde vocês vêm, a gente vai rodar um VT aqui e rapidinho a gente já volta com o professor Molion. Então, fica na espera, chega, aguarda, chama mais gente enquanto dá tempo, que a gente já vai começar. Perca um dia de plantio, mas não perca o plantio de um dia. Quando você for fazer, faça bem feito. Se você está num ambiente que nem sempre você vai poder fazer aquilo que você quer na hora que precisa,
antecipa o jogo. Exame clínico, olhar para ela, porque é ela que produz. Ele está avançando. Quando ele chegar, formou o ponto preto, desmamou, acabou o vínculo do grão com a planta mãe. Dali para frente, secar, você colher. Hoje, em Rio Real, na Bahia, na região do Cealba, estou bastante animado a convite da base agropecuária. A gente veio para o campo, junto com o produtor, ficar de olho na planta, poder conversar sobre boas práticas de manejo, para que a gente possa manejar melhor a cultura do milho e ganhar mais dinheiro com isso. Gostei de estar com a equipe da base porque vi que eles trabalham na região, tem tradição aqui e estão focados em ajudar o produtor a ser mais eficiente naquilo que realmente importa, produzir e ganhar dinheiro. É uma satisfação para mim estar perto de gente assim. Isso é muito importante para a gente que é produtor, porque é uma troca de conhecimento, né? Impressionado com as áreas que eu vi, deu para fazer uma comparação com a nossa área também que a gente planta. Este ano é a primeira participação que eu estou tendo num evento desse tipo. Está de parabéns. Imagina o campo ganhar vida com precisão e resultado. É isso que a base agropecuária entrega no Cealba. Tecnologia na raiz, produtividade no topo. E não foi por acaso. No último ano, lideramos as vendas Brevante Sementes em todo o Nordeste. Isso mesmo, a base agropecuária foi a número 1 de toda a região. O B2701 PWU chegou como lançamento e já se firmou como campeão em produtividade. E o B2620 PWU. Esse é sinônimo de confiança para quem busca segurança e adaptabilidade. Aqui você não recebe só semente, você recebe também estratégia, suporte técnico e visão de ciclo completo. Base agropecuária, que é referência no Cealba, né, quando o assunto é parceria com o produtor. Então, você, amigo produtor que está aqui junto com a gente, esse evento é especialmente para você. Mais do que vender sementes, né? A gente vende fertilizantes e defensivos, entrega também o acompanhamento técnico, toda a estratégia, né, que você precisa para o manejo e que de fato geram resultados no campo. Vou mandar uma boa noite aqui pro pessoal do grupo. Quem ainda não entrou no grupo, viu? Ainda tem a oportunidade de entrar no grupo. Ó, Nayara, boa noite, Nayara. Boa noite, Reinaldo. Luciano de Adustina, boa noite. Gabriel Vieira. Boa noite, Adriano Paripiranga. Givaldo. Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. E muita gente aqui, ó, muita interação. Boa noite a você que vai chegando agora. Estaremos juntos, passando para lembrar que a gente vai estar juntos com você no Cealba Show de 4 a 7 de fevereiro agora. Então, você, amigo produtor, dá uma passadinha lá no nosso stand e venha visitar, venha conhecer. A gente que sempre traz alguma inovação, traz tecnologia. Temos também uma surpresa, uma coisa diferente que a gente implementou agora na Festa do Milho e vamos levar também para vocês lá no Cealba Show. Sejam muito bem-vindos, vocês que já estão aqui. O nosso workshop com base no clima é uma realização da base agropecuária e pelo 4º ano consecutivo a base traz esse momento para que o produtor ele possa se orientar, ter essa informação técnica e apoio, né, para fazer a melhor escolha. Nós trouxemos aqui o professor Molion para poder fazer a interpretação e a melhor trazer para a gente a melhor estratégia para que a gente possa estar plantando com cuidado, vendo sempre o melhor cenário. E aí, hoje, nós estamos dando mais um passo, trazendo aqui ao vivo, que nas edições anteriores, a gente não tinha essa dinâmica ao vivo, e agora nós estamos trazendo para que vocês possam estar tirando também suas dúvidas aqui, pertinho com o professor Molion. Então, a base agropecuária, ela atua também de forma consultiva aqui no Cealba, e nossos consultores, agroconsultores, eles fazem esse acompanhamento técnico sempre próximo dos nossos produtores, com análise de solo e sempre trazendo com foco em planejamento. Tudo orientado à tecnologia. Então, você, amigo produtor que está aqui, você tem sempre esse suporte
é um momento de você se orientar e se planejar para esse novo momento de 2026. Então, nosso compromisso aqui é sempre oferecer ferramentas para que possa ajudar o produtor a decidir a melhor forma de fazer o plantio. Eu estou aqui com o Dr. Molion. Então, professor Molion, é uma honra receber o senhor aqui, esse momento do workshop ao vivo, com a base. Ele é meteorologista com mais de 50 anos de experiência e uma das maiores referências em climatologia aqui no Brasil. Então, doutor Molion, seja muito bem-vindo e a palavra agora é do senhor. Muito obrigado, Rafael. É uma grande satisfação. Nas outras vezes a gente fez mais do sistema tradicional e hoje mais. Luiz Carlos Molion, eu sou físico pela São Paulo. Fiz meu doutorado na Universidade de Wisconsin, que é um dos estados de Corn Belt, culturão de milho. Depois tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado no Instituto de Hidrologia em Wallingford, na Inglaterra. E em 90 passei no Instituto de Estudos Avançados em Berlim, na Alemanha, do Wissenschaftskolleg. Trabalhei no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e depois deixei o INPE, prestei concurso na Universidade Federal de Alagoas e vice-professor aqui em Alagoas, e foi diria, uma excelente decisão na minha vida. Já saí da universidade, porque os estudantes hoje não querem mais aprender, e eu estou dedicado hoje mais ao agronegócio, proferindo palestras sobre esse tema, perspectivas para a safra 2026, e vamos falar também sobre a tendência para os próximos 10 anos, que é para vocês poderem planejar. Então, vamos fazer um diagnóstico da situação desses últimos 90 dias. Depois vamos falar sobre a situação do Pacífico. Vai ter o El Niño, vai ter o Laninha. O Pacífico vai influenciar na nossa chuva. Vamos falar sobre a previsão do clima até setembro deste ano, que cobre todo o período da nossa safra. E depois vamos falar sobre a tendência para os próximos 10 anos e encerrar com alguns comentários gerais. Comenta sobre a safra nos Estados Unidos, nos outros países também, grandes produtores, como China, e algumas considerações gerais. Então, vamos iniciar. Muita gente me pergunta por que temos veranicos, né? E, de repente, está chovendo bem, de repente para. Eu quero que vocês prestem atenção nesse tipo de explicação, que ele serve muito e vocês vão ver que a situação é dessa forma. Quando essa região que está dentro dessa elipse amarela, o oceano está com temperaturas mais elevadas, como é o caso desse ano, o ar sobe dentro dessa região. No momento que sobe, forma nuvens e chuva, e ele sai da região seco, em direção a sudeste, e desce sobre o Brasil, produzindo um sistema de alta pressão. Esse ar seco desce e inibe a formação de nuvens e chuva. Pode acontecer, como foi, por exemplo, em 2024, que praticamente passou os primeiros semestres todinho nessa forma, pegando principalmente uma centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, mas pega também o norte da Argentina, que é um grande produtor de milho, Paraguai, nem tanto, mas também, e que ele vê o Brasil em primeiro plano. E essas imagens, elas são geradas, imagens novas, a cada 10 minutos.
Tem um site na NASA, você entra, pega diretamente essas imagens, sem custo nenhum, gratuitamente, e anima essas imagens. Por exemplo, se você animar 72 imagens, corresponde a 6 imagens por hora, a cada 10 minutos, vocês têm, então, 12 horas de animação. Então, todo mundo que depende do campo, quer seja o produtor ou mesmo até o RTV, o representante técnico de venda, ele precisa olhar essas imagens antes de tomar uma decisão. Não é que essa imagem vai dar a previsão, não. Ela está monitorando. Você está vendo o que está acontecendo na atmosfera em movimento e tomar a decisão. Por exemplo, se você vai pulverizar e vê que tem uma tempestade que está se deslocando em direção a você, você não pulveriza, senão você vai perder tudo. Então, esse é o tipo de situação que é muito comum acontecer e que dá uma parada na chuva. Com relação ao período de outubro a dezembro, esse mapa é ele de você medir onde choveu bem, onde não choveu, e aqui pela escala de cores, o que está em azul muito forte foi extremamente úmido, o que está em vermelho muito forte foi, ou quase um tom de magenta, foi seco. No nosso caso especificamente, desse período de outubro a dezembro, olhem aí o círculo aparecendo, veja então que nós estamos na maior parte extremamente seco, conforme indica aqui a setinha, né? Eu diria que tem que voltar aqui, apertei a tecla errada. E veja que então a maior parte da região nossa aí ficou com chuvas abaixo do normal, específica particularmente na região leste, em Pernambuco, e Sergipe teve uma parte que foi muito seca, mas mais para oeste, onde vocês estão aí, para Ipiranga, e essas outras cidades aí por perto, ficou com uma tonalidade branca, quer dizer, choveu em torno do normal, que não é lá essas coisas, conforme vocês podem ver nesse próximo mapa. Esse mapa é dos últimos 90 dias, inclui já 28 dias de janeiro. Vocês têm então à esquerda o que está aparecendo em marronzinho leve, é redução de 25% a 50% com relação à média, quer dizer, só choveu 50% a 75% da média. No branco está na normalidade, que a maior parte do Brasil está com um leve marronzinho, indicando também que no Brasil como um todo, particularmente aí no centro-oeste, a redução foi em torno de 25%. No gráfico à direita, a linha que é mais reta é a climatologia, é o que a gente esperava que chovesse, e na realidade o que foi observado é a ROM, representa um déficit de chuvas abaixo do normal, e nós esperamos então 185 milímetros acumulado nesse período de 90 dias, e na realidade o que choveu foi 110 milímetros, portanto uma redução de 45%. E no gráfico de baixo são barrinhas, chuva diária, diário, milímetros por dia. A gente nota que ao longo do tempo teve alguns chuviscos, mas tem aí uma chuva no dia 21 de novembro que foi significativa e mais recentemente uma chuva no dia 20 de janeiro. Pode ver a imagem e veja nesse círculo amarelo em que ela aparece, essa cor vermelha, são nuvens que estão com topo 50 graus negativos, são nuvens que chegam a 12 quilômetros de altura, nuvens poderosas, como aparece ali mais ao norte, ou aqui à esquerda tem um preto, tem um branco e tem um tom rosa,
esse tom rosa, o topo da nuvem chega a 80 graus negativos. Essa nuvem está com um topo a 16, 17 quilômetros de altura. É uma nuvem de tempestade que pode produzir rajadas de vento superior a 50 quilômetros por hora. Pode produzir mais de 50 milímetros de chuva numa tacada só. E tem um grande poder destruidor. Essa foi a situação do dia 20 de janeiro, conforme vocês podem ver aqui no cantinho à esquerda. Muito bem, os americanos ainda dizem que estão sob o efeito de um Laninha. No Pacífico Equatorial, essas regiões que aparecem aí, a água pode ficar superaquecida, e quando está superaquecida, 2, 3 graus, às vezes mais, nós chamamos de El Niño. Os El Niños, normalmente, eles produzem secas no norte e nordeste e excesso de chuva no sul e sudeste. E quando as águas ficam frias, nós chamamos de Laninha. E ocorre o contrário, tem mais chuva no norte e nordeste e o sul e sudeste fica seco. Isso também interfere nos Estados Unidos. Então, os americanos estão dizendo, se você entrar no Centro de Previsão Climática, eles têm lá uma mensagem dizendo que o país está sob a atuação Laninha. Nós vamos mostrar para vocês que não existe Laninha, falado conforme os de neutralidade. Então, nós temos a região do Ninho 1, 2, que é esse quadradinho à direita, próximo da América do Sul. Tem o Ninho 3, que é a região em vermelho, e diga-se de passagem, as nossas chuvas estão muito bem correlacionadas com a temperatura dessa região, do Ninho 3. O Ninho 4, região em azul, mais próximo da Austrália, que é essa grande ilha que está aí, e a Indonésia, é a região mais quente do Pacífico. Os americanos, eles não pegam nem o 3 e nem o 4. Eles pegam esse retângulo central, eles pegam um pedaço do 3 e um pedaço do 4 e chamam de Ninho 3.4. Acontece, o que aparece na imprensa é sempre com relação ao Ninho 3.4 e toda a informação já vem dos Estados Unidos. Não é ideal, mas é o que aparece aqui. Então, o Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, o IRI, depois do dia 15 do mês, lá pelo dia 20 do mês, eles soltam uma previsão de como vai estar a água do Pacífico, se vai estar fria ou quente. E o que vocês têm aqui são previsões feitas mês a mês e depois agrupadas, em média de móvel de 3 meses. Então, janeiro, fevereiro e março, centrada em fevereiro, como aparece aí naquela elipse vermelha embaixo. E as barrinhas, nesse caso, indicam 69% de probabilidade que o Pacífico fique neutro a partir de fevereiro, representado por essa barra cinza. A barra azul seria um Laninha e a barra vermelha o El Niño. Então vocês veem que ao longo do ano, aí temos então março, 86%, abril 88% de probabilidade de continuar neutro até a metade do ano, é junho, julho. E a partir de julho, eles colocam 48% de chance de se ter um El Niño, representado aqui pela barra vermelha. E vocês veem que 48, 51, 48, 50 não é nada para se tomar decisão. Já estão falando que vai ter um El Niño, que, como eu disse, representaria seca para nós. Mas não dá para tomar decisão nenhuma com esses números, porque 58, 48, 51, 50 é tudo igual. É como se você tem uma moeda, tem duas faces, tem cara coroa. Aí você diz, vou jogar a moeda para cima. Se der cara, vai ter El Niño. Se não der, não vai ter El Niño. Quer dizer, então, não precisa nem de supercomputador, nem de modelo de passagem que foram usados
27 modelos, né? 18 modelos chamados modelos dinâmicos, que reproduzem o movimento da atmosfera, e 9 modelos estatísticos. E isso aqui é a média desses 27 modelos. Não quer dizer que a média seja melhor, porque os modelos são todos ruins. O modelo tem grandes problemas, por isso vocês precisam tomar muito cuidado com essas informações que saem na TV. Eu mesmo, empresas que dão consultoria na área de climatologia, também usam o resultado de modelos para essas projeções futuras. Modelos têm vários tipos de problemas sérios, e o pior deles é que o modelo não consegue reproduzir o ciclo hidrológico. Quer dizer, o modelo não sabe produzir nuvens e chuva. E se o modelo não apresenta uma previsão de chuva que seja confiável, então seus resultados não servem para nada. Então tomem muito cuidado quando vocês ouvirem notícias baseadas em resultados de modelo. Fique com o pé atrás, porque, principalmente no caso de chuva, a previsão desses modelos não é confiável. Para se ter um laninha, o que deveria acontecer, como os americanos dizem que tem um laninha, o vento deveria estar forte, soprando da América do Sul à direita para a Austrália à esquerda. Se o vento estiver forte, ele vai arrastar a água e vai retirar a água da costa da América do Sul, a região do Chile, do Peru, Equador. E, claro, como não vai ficar um buraco, a água vem de baixo, fria. E se o vento continuar forte, ela vai espalhar essa água fria para todo o Pacífico, caracterizando um laninha. Não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um vento fraco e está empilhando água aqui em cima do norte da Austrália e da Indonésia, e parte dessa água está sendo transportada lá para cima, onde aparece aquela ilha que é o Japão, e o Japão se beneficia muito dessa corrente quente que leva água quente para lá e faz com que o clima do Japão seja mais suave do que, por exemplo, no interior da Rússia ou da China. A água que vai empilhando em cima da Austrália aqui, da Indonésia, ela vai forçando as camadas inferiores do Pacífico, e a água é incompressível. Então, imagine você comprimindo uma mola e depois solta essa mola, e ela libera toda a energia que foi usada na sua compressão. A mesma coisa acontece no oceano. Vai empilhando água aí, vai forçando as camadas de baixo, e as camadas de baixo reagem e expulsam a água quente. Então aqui nós estamos vendo uma animação de até 450 metros de profundidade. Aquela linha em cima é a superfície. Nós já vamos ver um mapa de como está a situação de superfície. E do lado esquerdo temos a Austrália, do lado direito temos a América do Sul, portanto cobrindo todo o Pacífico. E essa linha pontilhada de azul eu coloquei a 150 metros de profundidade como referência. Olhem o tempo correndo em cima, vai até o dia 23 de janeiro, que foi o último mapa que eles liberaram. Agora o próximo só na semana que vem. Então vocês veem que a água quente está saindo de lá da Austrália em direção à América do Sul, portanto, em alguns lugares até está tocando já a superfície, e isso garante que não vamos ter um laninha. Por outro lado, se esse transporte continuar, é um transporte subsuperficial, que você está vendo, em torno de 100, 150 metros de profundidade, se esse transporte continuar de água quente, é possível que no final do ano a gente tenha um El Niño. Mas, como eu disse, ainda é cedo para falar alguma coisa sobre isso. Esse é o mapa da temperatura dos oceanos. Na realidade, os desvios que aparecem em amarelo e vermelho são desvios positivos, temperatura de água acima do normal, e o que aparece em azul são desvios negativos, temperatura do oceano abaixo do normal.
Esse período cobre essa última semana de 18 a 24 de janeiro. Então, na região do Ninho 3, que eu disse que é o que mais se correlaciona com as nossas chuvas, vocês veem que está branco praticamente, tem um pouquinho de azul do lado esquerdo, um pouquinho de amarelo, vermelho positivo, mas de maneira geral está neutro. Idem para o dos americanos, o 3.4, também aparece um pouco de azul, mas está neutro. Agora, olha esse fantástico transporte de água quente que está havendo ao longo da costa da Ásia, da China, chegando ao Japão. E uma curiosidade, em julho tinha muita água quente aqui na costa da China e da Rússia, no Japão, no lado esquerdo aí dessa elipse. Quando foi o dia 30 de julho, vocês podem ver do lado aqui esquerdo, houve um terremoto de 8,8 graus na escala Richter, foi considerado o 6º terremoto mais intenso que nós já registramos na península de Kamchatka, que é logo aí atrás dessa ilha que é o Japão. Esse terremoto criou uma onda não muito grande, 4 metros de altura. Para vocês terem uma ideia, em 1952, novembro de 52, ocorreu um terremoto nessa mesma região, mas só que a onda foi de 16 metros. Dessa vez a onda foi uma ondinha de 4 metros. Só que foi o que aconteceu? Ela pegou toda a água quente que estava aqui na costa da Ásia e jogou, notem, contra a América do Norte. A costa norte dos Estados Unidos e do Canadá. Ora, a água quente evapora mais do que a água fria. Então, o que foi que aconteceu a partir de agosto? Começou a evaporar mais água e tinha mais umidade. E na época, então, eu previ que os Estados Unidos ia ter um inverno mais rigoroso, com mais neve do que o normal, a cobertura de neve sendo mais extensa e a neve sendo mais espessa. Por quê? Porque tinha mais umidade em função dessa água quente que foi jogada por um terremoto. Vocês veem como o clima é complexo. Extremamente complexo. Quem é que vai prever que um terremoto desse vai acontecer? Né? Então, e o resultado que vocês viram que na semana passada teve uma nevasca intensa nos Estados Unidos, que já não acontecia há muito tempo. E qual a implicação que tem? Bom, tem a implicação social, né, que atrapalha as pessoas, causa mortes, principalmente em acidentes de estrada, porque fica gelado. Aconteceu na região de Nova York, ficarem 500 mil casas sem energia, porque a neve derrubou poste e ficaram sem eletricidade. Lá hoje ninguém pode mais usar gás para aquecimento interno, nem óleo combustível, porque emite gás carbônico, e de acordo com essa teoria idiota, o gás carbônico aquece a superfície do planeta. Então, vocês são obrigados a usar energia elétrica. Como é que você faz num inverno rigoroso desse? Teve regiões ali no Corn Belt, próximo de Iowa, Wisconsin, Minnesota, Illinois, que chegaram a 30 graus negativos. Como é que você faz para sobreviver num lugar que você tem que obrigatoriamente ter aquecimento elétrico e não tem energia elétrica? Então, essa nevasca a gente previu já a partir de agosto. E a implicação adicional é na agricultura. Por quê? A neve ela parece branca porque ela reflete muita radiação do sol. Neve fresca, 95% reflete, neve mais velha, 90%. Então, se ela reflete muito, ela vai absorver pouco. Vai demorar mais tempo para essa neve derreter. O solo vai passar congelado mais tempo. E se eles forem obrigados a plantar fora da janela, que é o dia 20 de maio, já corre o risco de ter o plantio danificado por geadas e nevascas que podem ocorrer no final de setembro, início de outubro. Então, veja, essa extensão de neve que está acontecendo lá
pode levar os americanos a plantarem atrasado na safra de 2026. Tá? Então, essa é uma implicação séria no que se refere à safra deles lá. O Atlântico também está mais aquecido. Note nesse círculo azul, era aquilo que eu estava falando logo no primeiro slide. Quando a água está quente aí, forma mais nuvens e chuva e o ar se desloca para cima do Brasil e está interferindo principalmente na costa norte. No Pará, Maranhão, Piauí, tá? Está atrapalhando a estação chuvosa lá, que não está normal como eles esperariam, em função dessa água mais quente que está ali no Caribe. No hemisfério sul, vocês notam também que tem várias áreas que estão em amarelo e vermelho, que estão mais aquecidas do que o normal. Mas aqui no hemisfério sul é interessante porque em volta da Antártica existe uma corrente chamada corrente circumpolar, e ela distribui melhor o calor e faz com que os três oceanos, o Índico, o Pacífico e o Atlântico, se comuniquem. Você vê que no hemisfério norte, o Pacífico Norte é fechado e o Atlântico, a água entra para dentro do Ártico, e lá, como a maior parte do gelo é flutuante, num iceberg, 10% do iceberg está fora d'água, 90% está dentro. Então, se entra água mais quente, 3, 4 graus mais quente, vai derreter um pouco da parte submersa. Já não é mais 90%, vai ser 87, 85%, aí o sistema se desestabiliza e desmorona. Aí vê aquele gelo caindo e diz, isso é aquecimento global produzido pelo homem. Não é. É a água quente que foi transportada pela corrente marinha, que derreteu parcialmente a parte submersa e o sistema como um todo desmorona. Não está derretendo, está desmoronando. Esse é meu slide preferido. Previsão de clima. Só se tivesse bola de cristal. Ninguém no mundo consegue prever clima. Portanto, previsão de clima é missão impossível. Mas a gente faz o que pode para levar a maior informação, a mais precisa possível. Como eu sou muito crítico de modelos, eu digo, nós não usamos modelos. Nós usamos um método que era usado antes de se ter supercomputador e modelos de clima, que nada mais são do que um código de computador, um programa de computador. Nós usamos um método chamado similaridade, que consiste em fazer análise da situação agora, 2025, 2026, ver como é que está o clima geral, o clima global, vai para trás e seleciona um ano cujo clima global esteve nas mesmas condições que nós estamos vivendo agora. Particularmente olhando para a temperatura dos oceanos, que constitui 71% da superfície desse planeta. A atmosfera é aquecida por baixo. É o ar em contato com a superfície que é aquecida pelo Sol. E dessa superfície, 71% são oceanos. Então, quando muda a temperatura dos oceanos, muda o clima. Eles são os grandes comandantes. São os maiores acionistas do clima. São os oceanos com 71%. Então, o que a gente espera? Então, vocês olham aqui em cima, no meio, janeiro a março, a previsão de 2026, eu escolhi o ano de 2007, que foi similar ao que nós estamos vivendo agora. Então, atenção, quem na sua propriedade ou próximo tem dados de 2007, dados de chuva, pode usar esses dados para se planejar. No mapa à esquerda, nós temos desvios com relação à média de cada localidade, sendo que de branco para vermelho são desvios negativos, choveu abaixo do esperado, e de branco para lilás são desvios positivos, choveu.
Por exemplo, no norte da Argentina, Rio Grande do Sul, aparece uma tonalidade lilás muito forte. Já aqui no norte, noroeste do Brasil, Amazônia, pegando parte da Colômbia, do Peru, aparece uma tonalidade vermelha, sugerindo então uma redução muito grande de chuva. E aqui na nossa costa, desde lá do norte do Espírito Santo, sul da Bahia, sobe então uma tonalidade azul. E nesse quadradinho, agora nós vamos fazer um zoom. Nós temos então centrado em Itabaianinha. Por que Itabaianinha? Porque é uma estação, um posto pluviométrico que tem maior número de dados. Desde 1961 nós temos dados de Itabaianinha. E clima é história. Nós precisamos saber o que aconteceu no passado para tentar entender o que vai acontecer no futuro. Aparece essa tonalidade azul e num raio aí de 200 quilômetros, quer dizer, pega todo mundo até o limite de Sergipe, o nordeste da Bahia, Inhambupe, até Bom Jesus, Bonfim, né? Nossa Senhora da Glória também. Está tudo dentro desse Paripiranga, tudo dentro desse quadrado que nós fizemos azul. Que nós fizemos o zoom. O que aparece aí, então? Então, tomando a média de 30 anos, 91 a 2020, que é recomendada pela Organização Meteorológica Mundial, da janeiro a março, eu tenho que trabalhar com trimestre porque não dá para trabalhar com meses. Quando se trabalha com mês, a gente erra muito. Por quê? Já começa pela própria maneira de coletar o dado. Por exemplo, na maior parte do Brasil, coleta-se o dado às 9 horas da manhã. Então o cara vai até o pluviômetro, lê o pluviômetro, e a chuva do dia 30 é a de 9 horas da manhã. Só que chove mais durante a tarde. De 9 da manhã até meia-noite, tem muito tempo, são 15 horas, e costuma chover mais à tarde. Essa chuva já vai para o dia seguinte. Então o que vai acontecer amanhã, dia 31 de janeiro? A chuva do 31 vai ser 9 horas da manhã. O que cair, chover depois disso, já vai para 1º de fevereiro. Então, quando eu digo vai chover tanto em janeiro, e a chuva cai no limite, no 31, à tarde, vai para fevereiro, já errei. Então, trabalhando com trimestre, a gente erra menos. E veja bem, a média de janeiro a março é 205 milímetros. A tonalidade azul, vocês olham aí na escala, é milímetros por mês. Vai chover acima da média, 30 a 40 milímetros por mês. Como é um trimestre, eu multiplico isso por 3, 90 a 120 milímetros, que somado à média, aos 205, a gente espera entre 295 e 325 milímetros acumulados. Claro que quando eu vou para o oeste, para Ipiranga, nordeste da Bahia, chove menos, mas aí vocês vão usar esse númerozinho que está embaixo. O desvio é 50% positivo, então vocês podem esperar na sua região 50% a mais do que o normal que cairia de janeiro a março. Passando para abril, junho, continuando usando os dados de 2007, vocês notam nesse mapa que a maior parte do Brasil está verde e amarelo, por incrível que pareça. Uns pontos vermelhos também. Verde e amarelo, que significa que a maior parte do país vai estar com chuvas abaixo do normal. Entre 40 e 60 milímetros abaixo do normal durante esse trimestre de abril, junho. Então, todo o centro-oeste, exceção aqui do oeste da Bahia, que aparece numa tonalidade branca, que é chuva na média. E para nós aqui na costa também aparece um tonzinho azul. Vamos fazer um zoom em cima da região de vocês. Apertando a tecla certa. Tá aqui. Olha aí. Você vê que é difícil fazer uma previsão assim, né? Mas isso são dados que já foram observados, que eu, como estou dizendo, similar ao que a gente vê em 2026 na escala global. Aparece uma tonalidade azul, que significa
que vai estar na média, como eu disse, embora esteja centrado em Itabaianinha, mas já cobre um raio aí de 200 quilômetros. Então, vai estar na média, quem está mais para o oeste, nordeste da Bahia, por exemplo, vai chover o que se espera, e quem está um pouco mais para leste, vai chover um pouco mais. Nesse caso, para Itabaianinha, a média é 445 milímetros, no período de 91 a 2020, 30 anos. Vai chover acima, 20 a 30 milímetros, multiplicado por 3, que é o trimestre, 60 a 90 milímetros, e somado aos 445. Então, nessa região que está em azul, a gente espera entre 505 e 535 milímetros, com um desvio positivo de 20%. Então, vocês sabem que na região de vocês vai chover da média até 20% acima do esperado. De julho a setembro, também a maior parte do país continua com chuvas abaixo da média, com exceção lá do Rio Grande do Sul. E aqui, nesse quadradinho, aparece aquela tonalidade em azul, que novamente, fazendo um zoom, nós temos então uma região em que vamos ter chuvas acima do normal, quando for mais para leste, quando for mais para oeste, vai estar dentro da normalidade, e um pouco mais para o sul, a região aí em torno de Salvador, por exemplo, teríamos uma ligeira redução de no máximo 10 milímetros por mês, que multiplicados por 3 dá 30 milímetros a menos, com uma média 315 milímetros, então a gente ficaria entre 285 e 315, obviamente aplicando uma redução de no máximo 10% no caso de você ter dados na sua propriedade. Para os próximos 10 anos, esquece modelo de clima, que é muito fácil. Você deixa o modelo, é um programa de computador. Então, no cenário para esses próximos 10 anos, não vamos usar modelo, porque modelo é um programa de computador que você deixa ele rodando e ele vai indo para frente, só que os erros são enormes. Então, por exemplo, há uns 4, 5 meses atrás, saiu uma notícia que o Brasil se tornaria inviável praticar agricultura a partir do ano 2070. Ou então, previsões que foram feitas, e que no ano 2100 a temperatura vai estar 5,7 graus mais elevada do que está hoje. Quer dizer, é muito fácil você prever para daqui 50 anos, 100 anos, que vai estar todo mundo morto e ninguém vai cobrar nada de ninguém. E quem gastou dinheiro, o defunto, também não devolve dinheiro, né? Vocês veem essas previsões do Al Gore, nenhuma delas deu certo. Então esquece modelo. Atenção, lembre-se que toda a informação que vocês têm é via modelo. Nós vamos usar o conhecimento que nós temos acumulado ao longo do tempo. Então, basicamente, quando a gente analisa a situação de aquecimento no planeta ou resfriamento do planeta, tem uma situação em que vocês podem olhar do lado esquerdo, o ar polar fica aprisionado nos polos. Então, existe muito pouco ar polar indo em direção à região equatorial. E a outra situação é quando existe mais ar polar chegando na região. Quando tem pouco ar polar chegando na região, essa faixa do planeta Terra, de 40 graus norte de latitude a 40 graus sul de latitude, constitui 2/3 da superfície terrestre, 67%. Se não entra ar frio, o Sol viaja aí, ele aquece mais essa região. O Sol aquece a região, temos um aquecimento global, como foi entre 76 e 2005, porque não tem ar frio chegando. Mas a temperatura vai ficando muito alta na região tropical e muito baixa nos polos, e chega no momento em que o fluido atmosfera, o fluido ar, ele se quebra e cria uma situação como essa que vocês estão vendo à direita, ondas enormes. 4 ondas dessa em volta do planeta, sendo que no cavado da onda, representada ali pela seta branca, entra ar polar frio e seco.
E na crista da onda, representada pela seta vermelha, vai ar tropical, quente e úmido em direção ao polo, na tentativa que a natureza tem de compensar, redistribuir energia no sistema. O resultado é, quando entra mais ar polar, ar mais frio, existe um resfriamento global, como foi entre 1946 e 1975, e agora estou prevendo que, já começando em 2006, pode durar até 2035, um novo resfriamento global, que vai ser bastante prejudicial, porque vocês vão ver situações semelhantes a essa que estão vendo nos Estados Unidos, invernos mais rigorosos, e para o Brasil, de maneira geral, há uma redução de chuva, principalmente no centro-oeste. E olhando então para a literatura, os russos produziram muita coisa. Como eles não tinham computador, eles eram obrigados a analisar dados reais e pensar mais sobre o assunto. E muitos desses estudos ficaram em russo e o pessoal do Ocidente não se preocupava nada com isso. Foi só mais recentemente que começaram a traduzir esses estudos do russo para o inglês, e a gente vê esse gráfico, me chamou muita atenção, atribuído a um climatologista russo chamado Georgy Van Gengen. Ele criou o que chama-se Índice de Circulação Atmosférica a partir de 1891, que é essa linha fininha que aparece aí, e a linha mais grossa é a temperatura global. Então vamos pegar esse período de 1916 a 1945, o índice subiu e a temperatura do planeta subiu também. Aliás, as temperaturas mais altas que nós temos registradas foram exatamente na década de 30. Há uns anos atrás, a NASA tinha publicado uma lista dos 10 anos mais aquecidos, e dos 10 anos, 6 eram na década de 30, no caso dos Estados Unidos, o grande campeão, 1934. Depois, a partir de 46, o índice decresceu e começou a esfriar. A temperatura decresceu até 1975. Agora, uma curiosidade, preste atenção. Dizem aí, a teoria vigente, é que o CO2, o gás carbônico, que é emitido na queima de combustíveis fósseis, petróleo, gasolina, diesel, carvão mineral, gás natural, aumentando a concentração de CO2 na atmosfera, vamos aumentar a temperatura do planeta. Então vejam aqui esse exemplo que mostra que isso não é verdade. Nesse período de 1916 a 1945, a temperatura subiu, mas a concentração de gás carbônico era baixa. Depois da guerra, 1945, os países aliados tomaram os países do eixo, notadamente Alemanha, Japão e Itália. Começou a haver uma produção industrial maior, precisou gerar mais energia elétrica usando carvão mineral, que emite gás carbônico, e, no entanto, a temperatura diminuiu com maior concentração de gás carbônico. Então, vocês veem que o gás carbônico não comanda o clima do planeta. Esfriou até 1975. Coincidentemente, eu fui para os Estados Unidos fazer minha pós-graduação no final do ano 70 e fiquei lá até o meio de 75. Qual era o terrorismo climático da época? O que a imprensa lá falava? Estamos indo para uma nova era glacial. Aí em 76 virou, começou a aquecer de novo, agora virou aquecimento global e o pior, você, produtor rural, é o culpado disso, é o que eles dizem, porque as suas atividades emitem gás carbônico, a pecuária emite metano, os animais ruminantes, tudo besteira, tudo interesses comerciais por detrás disso. Naturalmente, houve um aumento, e se vocês analisarem, vocês veem que é um ciclo em que
passa, no caso de 1916 a 45, não houve praticamente entrada de massa de ar polar. E no período que esfriou, houve grandes trocas de massa de ar polar, formando um ciclo de aproximadamente 100 anos. Passa 30 anos aquecendo, passa 30 anos esfriando. E olha que 60 anos é muito tempo na vida de um ser humano. Se o cara começar a pensar com 20, quando ele tiver 80, ele viu um ciclo desse na vida. Por isso que dá margem para falar muita besteira, porque o ciclo é grande sob o ponto de vista da vida humana. 60 anos. E muitas vezes a Terra, o clima da Terra fica travado num tipo de clima. Já aconteceu no passado. Então, se eu admitir que esse tipo de clima, esse ciclo de 60 anos, aquecendo ligeiramente, esfriando ligeiramente, vai continuar, se dizer de 1976 a 2005 aqueceu, então eu espero que nesses próximos anos nós tenhamos o índice crescendo e 2006 a 2035 vai ser um período mais frio do que foi o período de 1976 a 2005. Ou seja, ao invés de um aquecimento, nós vamos ter um resfriamento global, produzindo isso que vocês estão vendo agora. Quer dizer, invernos mais frios nos Estados Unidos, Canadá, na Europa. Há 2 semanas atrás, a Alemanha estava com 12 graus negativos. A Áustria usando navio quebra-gelo para quebrar o gelo do rio Danúbio para poder continuar o transporte hidroviário. A China também com temperaturas muito baixas. É isso que vai acontecer. E aqui no Brasil, nós vamos ter uma ligeira redução de chuva e o tipo de chuva que nós vamos ter vão ser chuvas localizadas. Vou comentar um pouco mais sobre isso depois. Em resumo, usando esse índice de precipitação padronizada, que é uma maneira da gente ver a diferenciação de chuva no país, mostra que de outubro a dezembro, a maior parte do país, o leste e do nordeste, também ficou com chuvas abaixo da média. Isso é muito ruim porque a umidade do solo então fica muito pouco e precisa tomar cuidado na hora de plantar. Tem que esperar alguns dias até que se recomponha a umidade do solo. O mapa de anomalias mostra, então, que nesse período, nessa quadrícula 10 a 15 graus sul e 35 a 40 oeste, só choveu 110 milímetros, ou seja, um desvio negativo de 40% de chuva abaixo do esperado. No próximo passo, então, temos, recapitulando a previsão, de janeiro a março deve chover acima da média em toda a região, em torno de alguns lugares até chegar a 50% acima da média, na região de Itabaianinha, um acumulado de 320 milímetros. De abril a junho também fica acima, um acumulado de 20%, um pouco mais para oeste, o nordeste da Bahia talvez fique na média, mas certamente não vamos ter seca, não vai ter desvio negativo nesse período, no caso de Itabaianinha, acumulando aí uns 530 milímetros. E de julho a setembro também fica na média, um acumulado na região de 290 milímetros, para quem está mais para oeste, um pouco menos, usando então esse desvio de 10% abaixo da média. Mensalmente, abaixo da média, nós tínhamos previsto que janeiro ia ser, e de fato está se concretizando disso, e junho e julho, uma pequena redução na chuva. Talvez 15% a 30% de redução nesses meses. Mas, por outro lado, o mês de fevereiro, esse próximo mês, deve chover bem,
e março e abril também ser bom de chuva. Então não vejo grandes problemas para essa região nessa safra de 2026. O IRI, o Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, indica a probabilidade de 69% de se ter neutralidade no Pacífico, e quando a água está neutra, como se espera que fique até setembro, outubro desse ano, ela não interfere na distribuição da nossa chuva. A nossa chuva vai ser comandada pela entrada de frentes frias que vêm do hemisfério sul, passam pela Argentina, pelo sul do país, rapidamente, e vêm organizar a chuva aqui para nós, no Nordeste. E também frentes frias que venham do hemisfério norte, podem interferir principalmente na costa norte, pegando aí desde o Rio Grande do Norte até o Pará, e talvez seja esse o fato que pode reduzir um pouco essas chuvas em junho e julho. Só para vocês terem uma ideia do que é, aqui nessa imagem de satélite nós temos o ar polar, de origem polar, que já está um pouco misturado, e um pouco mais com mais umidade e menos frio, mas ele ainda assim é mais pesado, mais denso. Quando ele se desloca em direção à região equatorial, ele entra como se fosse uma cunha por debaixo do ar quente e úmido, levanta esse ar quente e úmido e produz nuvens e chuva. Então, essa região, essa interface entre o ar polar e o ar tropical quente e úmido é chamado de frente fria. Notem uma segunda frente fria tendo passado pelos Estados Unidos, e aquela coloração cinza, esbranquiçada, significa ar frio. No hemisfério sul, nós também tínhamos uma frente fria que passou pela Argentina, deixou ali aquela região escura totalmente desprovida de nuvens, e isso pode acontecer de novo nesse ano na Argentina. Se pegar janeiro e fevereiro na Argentina, esse é o período em que o milho está na fase de reprodução. E vocês sabem que milho é uma planta muito sensível, que se faltar água no período de reprodução, é sabugo sem grão, pode ter certeza disso. Essas frentes frias vão se deslocar e vão produzir chuva aqui para nós. Tem uma outra estrutura que está se formando muito nesse ano, e que eu resolvi incluir nessa palestra, porque por acaso eu estava vendo o jornal, a parte de meteorologia do jornal Hoje, e apareceu lá uma menina dizendo que, olha, temos um VCAM, falando dessa maneira como se todo mundo soubesse o que é isso. V de vórtice, quer dizer, um movimento de ar em rotação. C de ciclônico, que ele roda na mesma direção da rotação da Terra. Se fosse o contrário, seria anticiclônico. Então, vórtice ciclônico de altos níveis, porque ele se forma a 10, 12 quilômetros de altura, e ele está associado a movimento de ar descendente seco em cima da região. Vejam que nessa imagem, toda a costa leste do Brasil, até o Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro, está desprovida de nuvens. Do lado esquerdo temos a frente fria, numa posição de direção norte-sul. Quem está debaixo disso tem muita chuva. Do lado direito tem também uma região que aparece em amarelo e vermelhinho ali, que também chove bem, mas chove menos do que chove para quem está debaixo da frente fria. O grande problema com esse tipo de formação, que ele deve, em geral, se formando de dezembro até março, é que ele não é parado. Ele tem um movimento leste-oeste. Então, quando as nuvens se formam mais para leste, as próprias nuvens cortam a radiação do Sol e diminuem a evaporação. E começa a resfriar a superfície. Então, a frente fria pula para oeste, onde está mais quente. E esse movimento pode ser um movimento de 200 a 400 quilômetros. Quer dizer, para a atmosfera, 200, 400 quilômetros de deslocamento quase que instantâneo, não é nada. Mas para nós para o produtor rural porque ou ele está debaixo de excesso de chuva, ou de repente ele fica debaixo 2, 3 semanas de um que nós chamamos normalmente de um veranico. Então guardem isso.
vórtice ciclônico de altos níveis é a formação preferida que vai ocorrer nesse ano até março. E é claro, vamos ter um inverno também mais rigoroso. É claro que não afeta muito a gente aqui em termos de temperatura, mas afeta muito mais o sul do país, o sudeste, até o sul de Minas, que tem, por exemplo, o cultivo do café prejudicado. Nessa imagem aí, de maio, dia 21 de maio de 2022, vocês veem a massa de ar polar chegou até a Amazônia e produziu uma geada severa em Minas, e em algumas localidades de Minas perderam 30%, 40% do café. E também se perde muito no sul com os cultivos de inverno, porque se o trigo, por exemplo, está na floração e dá uma geada, acaba tudo, né? Mata a planta, não tem nada de produção. Então vamos ter sim uma frequência maior, e já pode começar agora em maio. A propósito, em dezembro, as serras catarinenses ficaram com temperaturas abaixo de zero. E agora, na semana passada, as serras catarinenses tiveram geada de novo. Então, em pleno verão, já está acontecendo temperaturas mais baixas. Você imagina, então, o que pode acontecer no inverno, a partir já de maio, junho e julho. Como eu disse, vocês vão sentir um arzinho mais frio. Existe uma polêmica. Há quem diga que noites mais frias é boa para o milho, porque aí durante o dia ele armazena energia, e se a temperatura estiver mais baixa à noite, ele vai perder menos energia por respiração. Então há quem diga que noites mais frias para o milho é bom para o desenvolvimento do milho. Ainda não temos notícias ainda da safra americana, dessa que foi colhida agora em 2025. Eles tinham previsto 415 milhões de toneladas de milho. Eu, olhando as condições climáticas pela qual a safra passou, eu diria que não vão chegar a 415 milhões. No máximo, acho que eles vão bater em 390, e mesmo assim ainda vai ser um recorde. E no caso da soja, eles previram 117 milhões, eu acho que não vai passar de 110. Se minha intuição estiver certa, então certamente os preços de milho e soja devem subir no mercado internacional. Nós vamos ver isso nos próximos 2 semanas, deve sair o resultado. Mas o fato é que os Estados Unidos está passando por temperaturas muito baixas, como eu já tinha mencionado, e muita neve em janeiro, e deve persistir também em boa parte de fevereiro, de tal forma que, se a cobertura de neve for mais extensa e mais espessa do que o normal, como ela reflete muita radiação solar, absorve 5 a 10% apenas, vai demorar muito tempo para essa neve derreter, vai demorar tempo mais para o solo descongelar, e nisso pode ser, estica o inverno deles, né? E se eles plantarem fora da janela, que é o 20 de maio, eles vão estar sujeitos já ao cultivo de 2026, de pegar geadas já no final de setembro, início de outubro, de tal forma que o ciclo, o período em que as plantas deveriam crescer, fica mais curto do que, na realidade, os cultivos precisam. Agora eu queria deixar aqui algo para vocês pensarem. Pensar em sorgo granífero. O sorgo acho que é uma alternativa muito boa, porque as raízes são bem profundas, da ordem de 5 a 6 metros de profundidade. Ele precisa de muito pouca água, 350, 400 milímetros, para produzir. Produz bem, né? Acima de 100 sacos por hectare. Eu tive em novembro, eu estive fazendo uma palestra por uma empresa lá de Uberaba chamada Analice. Eles são especialistas em sorgo granífero. Eles estavam premiando os produtores. O produtor de sequeiro passou de 140 sacos. 142 sacos por hectare.
E o que plantou com irrigado passou de 210 sacos por hectare. Então eu vejo o sorgo uma alternativa muito boa ao milho. Primeiro porque o sorgo tem da ordem de 10 a 15% de proteína e 70% de carboidrato. Então, por exemplo, está havendo muita destilaria de etanol de milho agora aqui no país. O sorgo pode fazer a mesma coisa. O sorgo pode ser usado para produzir o etanol e o chamado DDG, que é aquele resto do grão seco que sobra depois da destilação, ele pode ser usado para ração animal. Então, eu gostaria que vocês pensassem, e estou sugerindo aqui a base, que faça alguns ensaios de sorgo para ver como é que ele vai na região. Ok? Essa é uma sugestão para ser implementada. Também falo muito em crédito de carbono. E se tem alguém que deveria receber crédito de carbono, que esses créditos de carbono só estão sendo dados para floresta plantada. Porque isso é uma maneira de fazer com que se deixe de usar a terra para produzir alimentos. Mas se a gente fizer as contas, a nossa soja e o nosso milho, o milho, por exemplo, 45% do milho é carbono. Então, quando a gente produz milho e exporta, nós estamos capturando carbono através da fotossíntese da planta e estamos mandando esse milho para a China, para a Europa. Estamos exportando o milho. Então, é o nosso produtor rural que deveria receber esses créditos de carbono. E, finalmente, eu acho que vocês acompanharam na semana passada o Fórum Mundial de Economia, que ocorreu em Davos, na Suíça, entre o 19 e o 23 de janeiro, onde se reúne os magnatas, os caras que mandam no mundo. E eram eles que estavam financiando essa história, esse terrorismo do aquecimento global. Agora, nessa reunião, aquecimento global, clima, já não foi prioridade. A prioridade deles esse ano foi violência, foi pobreza. Então, já não vão mais financiar a parte do clima e vai acabar com essa histeria de aquecimento global. Em agosto, a Corte Internacional de Haia, em Holanda, constituída de 15 juízes, lançou um documento de 39 páginas, dizendo que o homem era responsável pela mudança climática e que o homem estava produzindo eventos extremos, secas severas e inundações. Isso é uma grande idiotice, porque vou mostrar alguns poucos exemplos para vocês se convencerem de que eventos extremos sempre ocorreram no passado. Por exemplo, a foto à direita em cima, São Paulo, a pior cheia de São Paulo, 29 de janeiro de 1929. Qual era a área impermeabilizada de São Paulo para ter tido, há 100 anos atrás, a maior cheia? O de baixo, Paris, pior cheia de Paris, em janeiro de 1910. A de 2016 quase bateu, mas ainda a campeoníssima é de 1910. Porto Alegre, em 2024, vocês viram, ficou cheia d'água. Mas a cheia de 1941, há 84, 85 anos atrás, foi pior do que a cheia do 2024. E agora, só para vocês guardarem na memória, a cidade de Passau, à beira do rio Danúbio, na torre da prefeitura, tem uma escalinha aí das inundações piores que ocorreram na região. Quem é a campeã? 1501. Quer dizer, Cabral tinha acabado de chegar no Brasil, não tinha desmatamento nenhum na Amazônia, e Passau estava debaixo d'água. O rio Danúbio subiu 13,8 metros. E há quem diga que
a cheia do dia de Santa Maria Madalena, 22 de julho de 1342, tenha sido pior do que essa de 1501. Eu recebi uma mensagem dos gaúchos que plantou arroz no Rio Paraguai, em 2024, lá próximo de Assunção, e estavam dizendo que eles estavam sofrendo uma pressão muito grande da população e do órgão do meio ambiente paraguaio. Estavam dizendo que o arroz que eles plantavam é que estava deixando o Rio Paraguai baixo. E pediram para eu mandar um áudio explicando o que estava acontecendo. Eu resolvi fazer um pequeno vídeo. Eu mandei explicando essa história que já expliquei para vocês. O ar sobe numa região, deixa toda a umidade e desce seco. E, de fato, o que a gente constatou foi que o ano 2024, o primeiro semestre, de janeiro a junho, olha, parece tudo em vermelho. Chuvas muito abaixo do normal, particularmente também dentro dessa elipse azul, que é o Pantanal e o Rio Paraguai. Nessa região em vermelho, chegou a reduzir algumas localidades 700 a 800 milímetros em 6 meses. Foi realmente muito seco. E aí eu tive a ideia, como eu tenho dados do Rio Paraguai desde 1901, eu já uma série de 125 anos de idade, eu tive a ideia de fazer uma tabela elencando os anos que o Rio Paraguai esteve mais baixo. Em primeiro lugar, vocês notam? 1964, quer dizer, há mais de 60 anos atrás, o Rio Paraguai esteve no nível mais baixo nessa série de 125 anos. Em segundo lugar, aparece 2024. Mas olha quem aparece em sétimo lugar. 1910. E em décimo lugar, 1915. Agora vocês parem para pensar e se perguntem. Qual era o desmatamento que tinha em 1910? Qual era a área plantada em 1910 para o Rio Paraguai e o Pantanal terem apresentado o sétimo nível mais baixo de uma série de 125 anos? Então vocês veem claramente que eventos extremos sempre ocorreram e vão continuar ocorrendo no futuro, independente das atividades humanas. Muito obrigado pela atenção e agradeço à Base Agropecuária por me dar essa oportunidade de trazer para vocês as minhas impressões e também as minhas, como vou dizer assim, minhas inquietações para esse clima futuro. Então, doutor Mulhon, muito obrigado aqui pela apresentação do senhor. Vamos estar selecionando aqui algumas perguntas para que a gente possa estar lendo para o senhor e o senhor trazendo essa resposta para o questionamento do público aqui. Eu só vou responder as que eu sei. Tá certo. As que eu não sei, vou levar para estudar. Só conferir aqui no grupo, o pessoal fazendo algum questionamento. Já vou entrar aqui na do YouTube, que tem um questionamento aqui. Aqui o rapaz, só ver o nome dele aqui. Pronto, o Denis aqui vem perguntar qual o site da NASA em que podemos acessar para se informar a respeito dessas informações climáticas que o senhor utilizou aí, que eles podem estar tendo também como orientação. Então, Rafael, eu vou passar para você um tutorial que eu fiz e que mostra o site, como entrar, é muito fácil entrar, como animar as imagens e também como interpretar. Então, vai ver que, por exemplo, a imagem, ela é uma imagem digital. Sendo uma imagem digital, eles podem colocar cor falsa. Então, eles resolveram, por exemplo, nuvem baixa, que só vai produzir chuvisco, aparece em azul e verde. Nuvem que vai produzir
20 milímetros de chuva, já aparece em vermelho, em preto. Quando tem um branco e tem um tom rosa dentro do branco, então são nuvens que podem produzir 50 milímetros de chuva em 20, 30 minutos. Tempestades severas. Em alguns lugares, quando se dá na transição de inverno para primavera, aqui a gente não tem isso, mas lá em cima a temperatura é diferente. Essas nuvens podem até produzir granizo, né? Principalmente nesse período de agosto, setembro, outubro, em algumas localidades, porque as nuvens se desenvolvem muito, passam da fase de gelo, abaixo de 40 graus negativos. Então, a água que está na nuvem é, na realidade, gelo. E muitas vezes essa chuva de pedra de gelo pode acontecer. Então, nesse tutorial, vou passar para você, como eu vou passar também mais um outro vídeo que mostra como a Lua é muito importante no clima. Não existe o folclore, que se você cortar madeira na lua crescente vai dar bicho, tem que cortar cabelo na lua minguante, que vai crescer menos. Mas isso é tudo folclore. Agora, a força gravitacional da Lua, ela comanda as marés e as correntes marinhas. E há períodos como esse agora em que acelera as correntes marinhas, e as correntes marinhas levam mais calor da região tropical em direção aos polos. Redistribui calor no mundo. E como eu disse já no início, a atmosfera é aquecida por baixo. E os oceanos constituem 71% da superfície do planeta. Então, se há uma mudança na temperatura da superfície dos oceanos, muda o clima. Como ocorreu esse ano com aquele terremoto que jogou água quente na costa dos Estados Unidos e do Canadá. Vocês estão vendo o resultado aí, que vai persistir ainda por fevereiro. Então, Denis, depois você cobra do Rafael. Eu vou passar isso para ele e ele repassa para todo mundo que esteve presente conosco hoje, né? Porque é muito importante que quem depende do campo tenha acesso a isso, que é grátis, não paga nada. Porque não se tem informação nesse país. E muitas vezes tem informação errada. E a informação errada que é pior, né? É melhor você não ter informação do que ter informação errada, porque a informação errada leva o produtor a tomar decisões erradas também. Então vocês têm que consultar essas imagens, porque aí vocês estão vendo o que está acontecendo. Pelo deslocamento das nuvens, você sabe se ela vai chegar em cima de você ou não. Como as imagens são a 10 minutos, cada 10 minutos tem uma imagem nova, o sistema ele vai descartando a última imagem e vai mantendo as mais recentes. Então vocês podem animar até 144 imagens, que corresponde a um dia inteirinho, 24 horas. Eu normalmente uso 72 imagens, 12 horas, para anotar como é que a situação está acontecendo e se vai ter impacto na região. Então, como eu disse, até o indivíduo, o técnico que vai visitar vocês, também tem que olhar isso, porque se ele for para uma estrada de chão e der uma tempestade dessa, ele vai ficar atolado, não vai conseguir voltar para casa. Então, Denis, aguarde aí, que amanhã você já pode começar a cobrar do Rafael. Então, todas essas informações, assim que o professor Molião passar para a gente vai estar informando, já anexando lá no grupo. Se você ainda não está no grupo, pode entrar pelo www.baseagropecuaria.com.br, faz a inscrição lá, né, Heraldo? E a partir de lá, se você não fez a inscrição ainda, você faz. No finalzinho, já tem o link para você entrar no grupo. Então, entrando no grupo, você já vai ter acesso a essas informações. Eu tenho mais uma pergunta aqui, dessa vez é do grupo. Ele diz assim, é o Adriano. A pergunta dele é o seguinte: com esse diagnóstico, podemos considerar que em 2026 as chuvas vão ser suficientes para obter uma colheita satisfatória em todas as regiões do Cealba?
destacando as regiões próximas a Paripiranga? Certamente, não temos absolutamente assim, nenhuma tendência para que se tenha chuva abaixo do normal. Mesmo estando mais para oeste, ainda assim vamos ter chuvas regulares. E como eu disse, se você tem acesso a dados de chuva ou na sua propriedade ou na proximidade, no ano de 2007, você pode usar esses dados de chuva de 2007 para se planejar. Eu não sei, eu tenho assim um receio que no ano que vem vai estar um pouco mais seco. Nós tivemos no ano passado um ano muito bom, pegando 24, 25, né? Aliás, de abril a agosto choveu bem, inclusive aqui mais para o litoral se estendeu até setembro. Esse ano vai estar bom. E eu estou preocupado, como eu disse, ainda é cedo para falar algo, mas é possível que a gente tenha um El Niño fraco. Porque os El Niños fortes, como no 2015, 2016, 97 e 98, se vocês notarem, eu vou mandar um artigo para o Rafael, que ele vai distribuir para vocês. Se vocês olharem, os El Niños fortes que estão relacionados as secas severas para nós, aqui no norte e nordeste, os El Niños fortes, eles ocorrem aproximadamente a cada 19 anos. E eu, nesse artigo, explico de uma forma simples o que está acontecendo. Se o último El Niño forte foi 2015, 2016, então nós vamos esperar um El Niño forte e seca severa para 2034, 2035. Não quer dizer que não se forme um El Niño fraco e que mexa um pouco com a chuva. Pode. Os El Niños fracos, em geral, 65% deles podem mexer um pouco com a chuva. Em 35% dos casos, não. Isso eu estou falando num período aí de 100 anos. 65% dos casos pode ter algum tipo de interferência, reduzindo um pouco a chuva, mas 35% dos casos não. Mas estou preocupado. E nesse ano nós vamos ter, pela previsão, bastante chuva em fevereiro. Então, recomenda-se que o produtor use as técnicas agronômicas que são conhecidas já de todo mundo. Procurar, por exemplo, fazer rotação com capim, porque o capim ele tem uma raiz bastante profunda, 5 a 6 metros de profundidade. Depois, quando você disseca o capim, a raiz seca e fica esses tubinhos, né? Como tubinhos capilares que ajudam a infiltração e armazenamento da água. Então é muito importante segurar essa água que vai cair agora, principalmente em fevereiro, março, para melhorar o armazenamento da água no solo. Outro aspecto importante é sistema radicular aprofundado. Como você pode fazer de uma forma fazer uma subsolagem, misturar esses primeiros 30 centímetros com o calcário, depois usar o gesso agrícola, que é o sulfato de cálcio, que é mais solúvel do que o calcário. Ele penetra mais profundamente, a planta precisa do enxofre, então ela vai atrás. É muito importante que o sistema radicular ele se desenvolva, se aprofunde, porque tendo água no solo e tendo um sistema radicular mais amplo, então ele consegue extrair, consegue explorar um volume de solo maior, extrair a água que precisa e dessa forma, se pegar aí um veranico de 2, 3 semanas, o cultivo passa direto sem problema nenhum. Então usem essas técnicas agronômicas e é claro, como eu disse, deixar uma recomendação que a base vai auxiliar vocês nisso, que é testar o sorgo, né? O sorgo já tem raízes profundas, então ele consegue sobreviver a esses períodos mais secos, os veranicos pelos quais a gente passa. Até a Alice aqui comentou também que o sorgo, deixa eu ver aqui, ó, ela utilizou
eu não sei se foi ela, mas ela comentou aqui sobre o uso do sorgo na região de Ribeirópolis. No plantio do ano passado, ela disse que já foi utilizado como opção. Então, assim, a gente pode estar coletando essa informação aqui, já vendo como foi que reagiu, e já é uma informação adicional. Lembrar que, como eu disse, o sorgo e o milho são parecidos, né? É grão, o sorgo tem 10 a 15% de proteína, que é muito importante na ração animal, e tem aí da ordem de 70% de carboidrato, que pode ser fermentado, produzido etanol dele. E o DDG, que é o grão seco depois do destilo, pode ser usado para a ração animal, aves, suínos, caprinos, né? Como complemento. Então, o sorgo granífero é uma grande opção pelo fato de ele ser mais resistente à seca e precisar de menos água. E eu estou pensando nisso, mas é no ano que vem. Esse ano, como eu disse, acho que não vamos ter problema nenhum em termos de chuva. Dá um milho bom. O professor, a gente tem aqui um pessoal no grupo que está um pouco preocupado, região, principalmente na região de Sergipe, que ela é mais seca. E aí, passando até para informar que o estudo é feito com base em Itabaianinha, mas é porque todo o histórico de chuva ele já tem registrado lá, não é isso, professor? E aí, só para concluir, e aí o pessoal pergunta assim, na região de Paripiranga, Lagarto, Poço Verde, todas essas outras regiões que são até próximas, se tem algum dos lugares que pode ser que fique com pouca chuva e aí acabe sendo um pouco afetado por essa previsão. Olha, só se for região de microclima, né? Porque é preciso ver muito bem isso. Por exemplo, se você tem uma serra, ainda que não seja tão alta, que está praticamente, de alguma forma, numa direção norte-sul, e você tem a propriedade atrás dessa serra, a chance de se ter menos chuva é muito grande, porque se eu tenho encosta voltada para nordeste, leste ou sudeste, o vento entra com mais umidade e deixa mais umidade do lado leste, do lado do nascente. E do lado do poente, que é o lado oeste, a situação fica pior. Porque, além de tudo, as temperaturas são mais altas na parte da tarde e chove menos por conta dessa barreira que segura muito a umidade do lado do nascente do sol. Então, a menos de microclima, que é impossível você conhecer, a menos que coloque uma estação lá e comece a medir. Eu diria que a região como um todo deve ter chuvas superiores a 600 milímetros, que é suficiente para se ter uma boa safra de milho, dependendo da variedade que use, e, portanto, talvez usar variedades de ciclo mais curto, né? E variedades mais resistentes, que usem menos água. Existem variedades de milho que com 500, 600 milímetros produz bem. E pode pensar também já, Alice, né? Você falou? Pode pensar Isso, também Alice. já utilizar sorgo nesse ano, embora acho que, de maneira geral, vamos ter acima de 600 milímetros em toda essa região que pega o oeste de Sergipe, nordeste da Bahia, né? Deve ter chuvas acima de 600 milímetros. Vai ser um ano bom. Como disse, a minha preocupação é o ano que vem. Pronto, e aí, assim, até as outras dúvidas que o pessoal tem aqui relativo a outras localidades, a distância de segurança que o professor passou aqui foi de 500... Pelo menos um raio de... Aí usamos aquele quadradinho, quando dá um zoom, ali é 500 por 500 quilômetros. 500 quilômetros. 500 Então, por 500 quilômetros. de Itabaianinha para cá, você mapeia aí a sua região e vê se dá os 500 quilômetros Muito mais. que o Certamente professor... está dentro da região, não tenha dúvida nenhuma. Está dentro da região. Não, eu não vejo problema, não.
em termos de chuva, eu diria que os totais vão ser superiores a 600 milímetros. Não vejo problema, não. Em toda essa região que nós chamamos de Cealba, né? Vai estar muito bem servido de chuva nesse ano. Lembrar que o tipo de chuva que vai cair são chuvas bem localizadas. Em muitos lugares do Brasil usam o termo manchada. Quer dizer, a chuva é localizada, muitas vezes tempestades severas que vão cair, mas lembrar que chuva é um processo aleatório em termos de espaço. Se choveu um dia na porteira e não choveu na sede, no outro dia vai chover na sede e não vai chover na porteira. Então, ao longo da estação chuvosa, ela acaba sendo bem distribuída, mas os eventos são pontuais. Então, ó, muito bom. A gente aqui agradece ao professor Molion por estar compartilhando todo esse conhecimento científico, e ressaltando que a base agropecuária acredita justamente nisso. A gente levar informação, tudo isso com tecnologia e sempre acompanhamento, que a gente possa estar acompanhando e apoiando o nosso produtor cada dia nas suas decisões na vida no campo. Conhecimento é essa ferramenta que a gente adquire e que a gente não perde. Então, podem tomar outras coisas, mas o conhecimento da gente, as pessoas elas não conseguem tomar. Não Né? tem como. O senhor é professor, é quem pode melhor falar sobre isso. Lembrar que clima é difícil de prever, né? Você vê, os próprios americanos, eu já comecei, depois desse terremoto do dia 30 de julho, já comecei a dizer que os Estados Unidos e o Canadá iam ter um inverno rigoroso. E os próprios americanos também não acreditaram nisso. Então você vê que é uma questão de acúmulo de conhecimento ao longo da vida, de ter continuando estudando os eventos passados, mas lembrar que clima é missão impossível você prever. Ninguém consegue prever clima. O que a gente tenta fazer é, como eu disse, essa técnica de similaridade, ela é uma técnica que tende a ter mais acertos do que os próprios modelos. Modelos são programas de computador, são código de computador que tentam imitar a natureza. Mas na chuva, eles erram muito. Por que eles erram? Eles erram porque chuva na natureza é um processo de escala muito pequena. E a grade onde se coloca a informação nos modelos é muito grande. Nos melhores modelos, a distância entre um ponto e outro que se coloca a informação é 110 quilômetros. E se eu tiver uma nuvenzinha de 10 quilômetros de diâmetro equivalente, ou seja, 10% da distância, sim, e entre um ponto e outro não tem informação nenhuma. Não, o computador não sabe o que está acontecendo entre um ponto e outro. E se uma nuvenzinha pequena começar a se desenvolver aí, ela pode produzir muita chuva. O ponto A não sabe que choveu, o ponto B do modelo não sabe que choveu. Vai dizer que não choveu nada e o produtor que está ali embaixo teve chuva, né? Então, prever clima não é fácil. Lembre-se disso. Isso aqui é uma previsão, não é uma precisão. Tudo leva a gente a ver que a região vai ter uma estação chuvosa boa e que vai poder produzir. Como eu disse, a minha preocupação é já no ano que vem, mas nós vamos aguardar um pouco mais para ver como é que se desenvolve as águas no Pacífico, no Atlântico, que os dois juntos constituem 52% da superfície do planeta. Vamos ver como é que eles se desenvolvem para a gente poder ter uma ideia do que vai ocorrer na próxima estação chuvosa. O professor, já para a gente fechar aqui e finalizar, só lembrando aqui, lembrando não, dando essa notícia agora para vocês, a gente vai sortear 5 kits aqui nessa live. Então, ao finalzinho da live, vocês vão aguardando aí, a gente vai sortear 5 kits. As coisas de dentro do kit ainda são misteriosas.
A gente já tá com o kit aqui preparado. Vamos Segredo. aguardar, é segredo. Mas uma dica, já vai ter uma ferramenta para você analisar os milímetros aí da sua propriedade. Então, já é um ponto adicional. Eu gostaria, professor, de trazer só um último questionamento aqui, só para recapitular os meses que vem chuva e os meses que a gente vai ter o veranico, assim, pelo menos agora de janeiro a julho, janeiro a junho. Nesse período aí de 9 meses, de janeiro a setembro, o pior mês mesmo era janeiro. Felizmente já está terminando. E felizmente ele não interfere porque a gente não planta em janeiro. Tá? A variabilidade de janeiro é muito grande. O pior mês era janeiro. Então vamos ter fevereiro, março, abril, com chuvas boas. Fevereiro acho acima da média, por isso recomendei que segure essa água, obrigue essa água a infiltrar e melhorar o armazenamento da água no solo. E vamos ter junho e julho com chuvas um pouco abaixo do normal. Talvez reduções entre 15% e 30%. Tá? Então, aproveitar, já preparar, começar a se antecipar, estar preparado para usar já esse plantio já em fevereiro, pegar março e abril, passando pelo período de reprodução, que é o período crítico do milho. E se entrar junho e julho já com chuvas, mesmo não vai parar de chover. Vai ter reduções, dependendo da localidade, entre 15% e 30% do que chove normalmente. Mas aí o cultivo já vai estar num estágio que não vai ser prejudicado. Então, comecem a se preparar, talvez até plantar antecipadamente, não esperar muito, em função de que fevereiro e março vão ser meses com chuvas boas. Então, fevereiro, março, abril, e uma ligeira redução, 15% a 30% em junho e julho, e depois agosto volta a chover, um pouco acima da média também. Muito bom. Temos aqui o nosso kit. Gostaria de presentear aqui o senhor, professor Mulion. Muito obrigado. O nosso kit, nosso carinho da base agropecuária. Não posso falar com vocês o que é, porque é segredo. É segredo. O pessoal vai descobrir. Quem ganhar vai descobrir e aí vai poder estar mostrando. Vamos aqui para a primeira pessoa do nosso sorteio. Lembrando que o sorteio aqui, a partir do momento que você se inscreveu, é que você vai estar constando aqui na nossa lista. E aí a gente vai dar início ao sorteio com as pessoas que apareceram aqui para a gente na inscrição. Tem o número de inscrição, né? Isso. Que é gerado no ato da inscrição. É. Vamos lá, sortear a primeira pessoa. Aqui foi número... Pelo número que era? Lá embaixo. Pronto. O número aqui foi 183. Número 183. Vamos aqui. 183. A pessoa que ganhou foi Adiel Souza Silva. Adiel Souza Silva de Jeremoabo. Olha. Então, Adiel, você foi o ganhador do nosso primeiro kit da base agropecuária. Entre em contato com a gente, Adiel, através do WhatsApp. Pronto, a gente vai entrar em contato com você, a gente tem o seu número aqui. E gostaria de lembrar vocês para que sigam as nossas redes sociais, aqui no YouTube, sigam o Instagram. Lá a gente vai estar postando mais informações. Vamos para o segundo sorteio. Número 20. Número 20. A pessoa sorteada foi Laina Camille. Eu espero que tenha pronunciado certo seu nome, viu? Laina Camille. Ela é de Poço Verde.
Então, lá na Camille de Poço Verde, o nosso segundo kit foi você quem ganhou. Deixa eu sortear a terceira pessoa, número 85. Número 85, Ana Ruth Conceição Moreira. Ana Ruth. Então, temos aqui Ana Ruth de Nova Açores. Então, parabéns. Você foi a terceira sorteada. Vamos aos próximos. Número 203. Vamos ver aqui quem ficou na 203. 203, Cristóvão Reis Fontes, de Paripiranga. Ó, essa ficou em casa, viu? Nosso quarto kit ficou em casa. Cristóvão Reis Fontes, de Paripiranga. E o nosso último kit, lembrando que é importante que você deixe o like aqui, que você curta, né, a nossa live, que você ainda mande para seus amigos, para que eles possam depois estar conferindo, estar analisando as palavras do nosso professor Meulion, com base em estudos. Sorteado aqui o número 131. Vamos conferir. 131. E a ganhadora foi Luana Pinto da Silva. Luana Pinto da Silva, de Paripiranga. Então, Luana, você foi a quinta ganhadora. Muito obrigado a vocês que estiveram com a gente aqui prestigiando o professor Meulion. Muito obrigado, professor, também, pela oportunidade de estar aqui, de trazer os seus conhecimentos aqui e estar ajudando a base, a oportunidade de estar em contato com o pessoal, né? E cada um torna-se um polo de divulgação. Então a gente atinge uma população maior, né? Agradeço a oportunidade, como disse, trazer as informações e trazer também as minhas apreensões, as minhas preocupações para vocês. Então, muito obrigado a vocês que estiveram aqui presentes, fizeram parte conosco desse workshop com base no clima. Fiquem com Deus e aí tomem boas decisões também com base nas informações aqui do professor Meulion. Estudem, deem uma pesquisada e é isso. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Estamos aqui numa área do município de Fátima, Bahia, para apresentar esse material aí, o 2701 da Brevante. Estou gostando muito do material, está rendendo muito. A semente dele aí é um grão alaranjado, muito graúdo, peso, tem um peso muito bom, muita resistência. Ele